Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica pode parecer a maneira mais segura de viver. Contudo, é a mais infantil delas. O universo infinito é constituído de número incalculável de mundos que se intercalam e se interligam uns aos outros. Nosso planeta representa uma minúscula nave estelar percorrendo o cosmos. Estamos numa viagem interminável, navegando pelo espaço sideral, ajustados e guiados pelas leis soberanas da divina providência. Muitas vezes, coabitamos espaços pluridimensionais com outras sociedades astrais, porém vibrando em diferentes frequências de sintonia, o que nos impede de perceber nitidamente essa realidade. Há inúmeras esferas onde vivem aqueles que amamos outrora e ou que na presente encarnação nos precederam na viagem de retorno à pátria espiritual. Existem momentos na vida em que somos envolvidos por inexplicáveis saudades ou indefiníveis sensações de falta de alguém. Vem-nos à mente o desejo de ir além das barreiras da memória presente, de visualizar criaturas queridas, mas não há como distingui-las pelos sentidos físicos. Um saudosismo nos abate e na acústica da alma, algo nos fala de um passado distante e nostálgico. Berço e túmulo são simples fronteiras entre uma e outra condição. Não nos damos conta de que estamos interligados por diversas reencarnações e de que há uma gama incontável de pessoas que amamos e com as quais convivemos durante longas jornadas. Muitos de nós estamos confinados e apegados aos laços consanguíneos da vida atual, profundamente agarrados uns aos outros, visto que aprendemos a amar apenas os parentes mais próximos. Formamos uma equipe familiar sedimentada no apego. Estamos amarrados nos elos corporais que geram insegurança e a neurose da separação. Essa forma de viver não traz segurança. As pessoas percebem o mundo através de um dualismo redutivo que as leva a supervalorizar o status quo. Pessoas independentes e seguras veem a existência de forma criativa e habilidosa, enxergando soluções claras e objetivas para seus relacionamentos problemáticos, pois utilizam uma visão ampla de família, jamais fragmentada ou unilateral. Os indivíduos que despertam para a grandeza dos domínios da criação quebram os grilhões da possessividade que os prendiam à passageira parentala terrena. Caminham pela terra à maneira de peregrinos sem nacionalidade e sem lar, porque compreendem os fundamentos superiores da família universal. Contemplam a nave terrena sob o impacto do progresso espiritual e observam a transformação que altera os rumos de seus habitantes, companheiros de jornadas, por meio da lei da reencarnação. Disseram-lhe: eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis a minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quando amadurecemos, não damos importância apenas aos valores e princípios éticos assimilados individualmente no convívio do atual vínculo familiar ou religioso, mas também aos valores e princípios éticos de cada ser humano. Temos muito a aprender com os outros. Precisamos respeitar a realidade de todos e lembrar que grande parte do mundo está fora do nosso campo de visão. Todo extremo leva-nos à insegurança. Já a segurança está no meio dos extremos. Ao ampliarmos nosso nível psicológico e espiritual, observaremos a vida pela ótica da pluralidade das existências e constataremos que tanto o amor como o ódio
atraem as almas antes, durante e após a sua encarnação. Quantos pais e irmãos já tivemos? Quantos cônjuges e filhos compartilharam conosco o mesmo ambiente doméstico? Quantas criaturas, em número bem maior que o de hoje, já trocaram conosco ternura, atenção e desvelo? Se fizéssemos uma equação simbólica a fim de conhecermos melhor a imensidão de entes queridos que já desfrutaram conosco o mesmo ambiente de afetividade, poderíamos ter uma noção mais apurada da família universal ou da quantidade de afetos que iremos encontrar um dia no mundo astral. Supondo que já percorremos em nossa jornada evolutiva em torno de 200 encarnações, em que em cada uma delas tivemos 3 filhos e nos consorciamos uma só vez, assim ficaria nosso cálculo figurado. Cerca de 200 maridos ou esposas e 600 filhos nos esperando no além-túmulo. Ave Maria. Por isso que eu ia. Com quais criaturas iríamos conviver? Coisas ignoradas ou não pensadas criam mais insegurança do que as conhecidas ou já analisadas. Allan Kardec. Trabalho, ela está sentindo dar trabalho. Não, e nesse momento eu pensei, bom, está fazendo cálculo com 3, minha mãe teve 7 filhos, então deixa quieto. Allan Kardec, o sistematizador dos ensinos espíritas, oferece em O Livro dos Espíritos a resposta dada pelas almas superiores sobre essa questão. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. De acordo com o pensamento da espiritualidade maior, os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra. O filho reconhece o pai, o amigo seu amigo, assim de geração a geração. Seres humanos seguros não reprovam ninguém. Antes vem, em todos e em si mesmo, uma contínua e inseparável ligação com o Criador e as criaturas. A ilusão nos faz acreditar na existência de um mundo exterior, físico ou astral, independente ou separado do mundo interior, quando na realidade são apenas 2 lados de um mesmo tecido, no qual os fios de todos os fatos e de todas as formas de consciência estão interligados numa rede inseparável. O amor sem fronteiras, o verdadeiro amor, é sempre respeitoso e abrangente, totalmente diferente da atitude possessiva e limitada dirigida apenas à parentela, consanguínea. Quando o amor fica doente, induz os seres ao isolamento, e este tudo sufoca a seu redor. A espiritualidade superior nos ensina a pensar holisticamente, lembrando-nos de que somos parte de um todo muito mais amplo. Para sermos seguros, é preciso que tenhamos visão da totalidade. Segundo o apóstolo João, assim Jesus orou, erguendo os olhos ao céu, a fim de que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. O que deve mais tarde ter levado Paulo de Tarso a escrever às igrejas da Galácia. Não há judeu, nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Nós nos sentimos seguros entre irmãos, e o verdadeiro significado de irmandade é justamente olhar à nossa volta e redescobrir que, quando utilizamos o pensamento holístico, nos soltamos dos antigos grilhões de uma visão linear ou simplista. Fincar-se numa só linha de pensamento ou corrente filosófica pode parecer a maneira mais segura de viver. Contudo, é a mais infantil delas. Seja qual for a nossa instrução religiosa, nós só nos tornamos pessoas seguras quando aprendemos a pensar em termos de universalidade, percebendo nosso papel na unidade da vida,
tanto no aspecto físico como no espiritual, e buscando, acima de tudo, o bem comum. Manter um compromisso com o coletivo. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Essa é a proposta cristã para ampliar nosso conceito de família, de humanidade, de mundo ético, enfim. Questão 285. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra? O filho conhece o pai, o amigo, seu amigo? Sim, e assim de geração a geração. Como os homens que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos espíritos. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vendo sua passagem da vida para a morte. É a essência do Somos Um, né? Em toda a sua teoria e prática. E quando você lê isso intimamente, reflete realmente sobre tudo que faz, né? Como você caminha, como você encara as coisas, né? A gente vê como essa história do somos todos um ainda é muito de boca para fora, né? A gente está longe de ter esse sentimento real dentro de nós, movimentando cada vibração de cada célula do nosso corpo físico, de cada corpo sutil que nós temos, até o nosso espírito. Quanto a gente ainda precisa compreender e entender que a segurança não está em coisas que a gente pode tocar, palpar ou compreender. Está no todo. Quando a gente compreender o todo, tudo se torna comum e claro. Vou falar de quando eu fui mãe. Vou contar uma experiência que eu dava aula de natação. Antes de eu dar aula de natação com a Glaucia, a gente teve uma escola de natação. Mas eu trabalhava com criança pequena. E eu pegava, antes de ter filho, né? Pegava aquelas crianças, eu lembro que tinha uma boiona, assim, era de um pneu de trator. Botava aqueles meninos, lembro de assim que eu fui com os 10, assim, para a parte mais funda. Não era fundo, era uma piscina rasa. E botava, aí o menino caía, aí eu pegava, e aquela tranquilidade. Depois que eu tive a Paula, né, minha primeira filha, o menino mergulhava na piscina, eu já ficava assim, meu Deus, não vai voltar. E me veio um medo, e assim, uma preocupação de dirigir, eu não posso mais correr, eu não posso mais, eu tenho que prestar muita atenção no trânsito, porque, né, tem lá minha filha me esperando, ou mesmo já grávida, né. E aí, agora na leitura me veio a lembrança do médico falando, você já sabe, gravidez, você fica muito emocionada e vai chorar, mas você já sabe disso, você pode, né, se controlar, mas não tem jeito. É uma emoção tão grande, eu falo assim, gente, isso é experimentar. Você é Deus, você dá vida a um ser, né, é uma possibilidade tão maravilhosa, é uma experiência tão grande, graças a Deus a gente, né, tem a possibilidade de às vezes ser homens ou mulheres, né, aí nas nossas encarnações, então eu acho que todo mundo já passou por essa experiência, nesses 600 filhos aí, pelo menos, que a gente já teve, mas assim, eu acho que essa sensação me deu, foi quando, acho que foi o primeiro chamado, assim, para olhar para a vida de outra forma, assim, sabe, começar a me dar conta, assim, que desse somos um, né, que todos, e a partir desse dia, assim, que eu tinha essa visão com essas crianças na piscina, eu pensava, eu não vou cuidar só dos meus filhos, eu agora sou mãe de todos, e esse cuidado que a gente tem que ter com todos, né, com toda a humanidade, isso vai crescendo, e hoje em dia a gente tem uma visão muito mais ampla, né, eu acho que a gente já caminhou bastante, assim, e eu me sinto feliz, assim, com
com o trabalho que a gente já realizou, com o pouco que a gente já fez, mas eu sinto que a gente está no caminho certo. Eu me sinto feliz. Obrigada. Semana passada, semana passada não, uns dias para trás, eu não sei qual, os melhores do exemplo, os Médicos Sem Fronteiras, né? Aqui fala, o amor sem fronteiras. O verdadeiro amor é sempre respeitoso e abrangente. Essa experiência, eu falei para o Ismael também, que essa experiência de ser humano, essa experiência que a gente está tendo aqui agora, de poder sentir, tocar, ver, amar, gerar um filho e ampliar. Quando você conta essa história, Nilson, eu vejo assim, como a espiritualidade nos usa para a gente ampliar. Então, antes você ia com aquela meninada toda, mas eu não tinha essa prisão desse amor materno, né? Hoje eu vejo, assim, sinto você uma grande mãe, né? Uma mãezona mesmo, assim, a coisa mais linda do mundo. Uma mãe que vai além das suas fronteiras, né? Das nossas fronteiras. E como a espiritualidade dessa escola da vida vai nos dando a oportunidade de exercer isso. Né? O Silvio estava falando agora que a gente está longe, mas estamos no caminho, né, Silvio? Estamos longe, mas estamos no caminho. Eu era tão tranquila, só uma coisa, Ismael, eu era tão tranquila que eu estava trabalhando, quando eu fiquei grávida, eu falei assim, não, eu não vou nem cumprir esses 6 meses de licença, eu vou voltar antes. Sabe quando é que eu voltei a trabalhar? Um ano depois. 3 anos depois, quando a minha filha já estava falando, eu já estava com outro filho, então assim, eu falei, não vou fazer mais nada, enquanto eles não falarem, puderem contar o que está acontecendo, não vou deixar essas crianças. Mudança. Que experiência linda essa de ser mãe, né? Nossa, de sermos pais. uma benção. Isso. E poder ampliar isso para todos. Amar todos igualmente. Imagina você chegar a Paula, né? A Paula pequenininha lá, em todas as crianças que estão naquela boia. Não é mais José, não é Paulo, não é Joaquim, não é Maria, todas são as Paulinhas. Exatamente. Ai, que doçura. O que me chamou a atenção poder ampliar isso, né? Ampliar esse amor, esse nosso amor. O que me chamou a atenção foi quando ele fala o ideal desse amor, né? Mas também aqueles apegos que a gente tem, as famílias que são tão apegadas que não conseguem esse amor, né? Se torna mais uma prisão, né? E você não quer os filhos saindo debaixo das asas, você não quer, você fica tão apegada a esse amor, né? É um amor apegado, não é menos, mas é um amor que se restringe àquelas pessoas e fica ali aquela prisão, né? E se torna uma coisa meio, sei lá, simbiótica, não sei direito como é que seria o termo, mas e aí a gente vê isso acontecendo em todos também, né? Em tudo ao redor da gente. A gente vê exemplos desses e vê assim que isso acaba gerando sofrimento em todos, né? Também sofrimento nos pais, nos filhos, em todos aqueles que são obrigados a estarem ali dentro daquele meio, né? E que não conseguem se soltar, se libertar, viver livres. É uma coisa meio engraçada isso. E aí também uma coisa que me veio muito, justamente por isso, eu falo assim, lembrando o negócio de signos, né? Porque aí vinha assim, porque tal signo a pessoa é muito apegada, a outra não é tão apegada, o outro é tão desapegado. Quem acredita nessas, né, nos signos e tudo, e nas características de cada um? E aí eu fiquei imaginando isso, que essa experiência, como é grande essa experiência da encarnação, de vir e passar por essas experiências todas, né? Do apego, do desapego, do olhar mais abrangente, menos, né, de estar ali, porque às vezes você pode ser uma pessoa até bem, assim, aberta e tal, isso aquilo, mas aí você tem um filho que é apegado, e quando você é aberto, aí o filho vira assim, mas você não tem nenhum apego por mim. Então, a experiência da vida, ela é muito, rica, muito rica, e assim, é um ensino atrás de ensino, né?
Eu falo que, que a gente tem que trabalhar o nosso ego, né? Meu filho, meu marido, meu pai, né? E a gente tem muito nessa da parentela, que ele usa o termo parentela aqui, essa parentela consanguínea, esquece que todos nós somos irmãos, né? Quando Jesus fala aqui, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, que eles estejam em nós. O Silvio começou a falar aqui também, é ser um só. E aí você não tem um apego a esse mundo menor, né? Não temos, porque a gente tem. É meu filho, né? Se tiver 2 pessoas para salvar. Eu conversava com os meninos quando eram menores, meus meninos começaram a trabalhar muito cedo comigo. Eu tinha pequenas empresas e desde pequenininhos trabalham comigo. Já tive mercado, padaria, tudo. Então, eu punha um banquinho assim, um tabrado, eles ficavam em cima do tabrado para atender os clientes atrás do balcão, né? Na padaria, no caso. E aí, eles, quando eram maiorzinhos, assim, já na adolescência, eu contava uma história para eles, que hoje eu arrependo, tá, gente? Porque isso trouxe certas consequências. Mas eu falava assim, se tiver 2 pessoas afogando, uma é você, que é meu filho, e tem a outra. Quem você acha que eu vou salvar? Eu falava que era o outro. Porque ele aprendeu a nadar, eles aprenderam a sair, desde cedo. Eu dei responsabilidade para os meus filhos, desde menino, desde pequenininho, trabalhando, fazendo, acontecendo, fazendo conta. Hoje você vai numa padaria, a compra custa R$7, você dá R$10, a pessoa não sabe nem fazer a conta. Ela vai na maquininha fazer a conta de 10 menos 7. Então eu falava que ia salvar o outro. Porque a gente não consegue salvar todos, ou consegue, Silvio? É que a gente está fazendo aqui na radiação de amor, né? Tentando ampliar isso para todos. Mas lembrando que a gente é ego. E é difícil trabalhar isso. Quem é que levantou a mão aí? Ismael. Fui. Não, mas vou deixar primeiro o Silvio, ele perguntou pro Silvio, né? Deixa você responder. Não, ele não perguntou, não, ele só me citou. Mas, assim, o que a Diva disse na verdade, o amor, né, que a gente acha que desenvolve é tão aprendizado quanto todas as outras virtudes e defeitos que a gente tem para resolver. Porque se a gente for comparar o que a gente entende de amor com o amor que a espiritualidade fala, se a gente analisar realmente, a gente vai... Pô, isso que eu sinto não está nem perto do que realmente eles dizem que é amor. Quer dizer, então essa coisa do amor, para nós ainda é um aprendizado, talvez o maior de todos os aprendizados, é aprender a amar de fato. Nosso amor, o que a gente chama de amor, está muito mais relacionado com posse. Como o Rômulo falou, meu pai, minha mãe, meu filho, meus filhos, meus amigos, é muito mais relacionado com posse do que realmente com amor. O amor, tanto faz, se é a Neuza, se é a Diva, se é o Rômulo, se sou eu, se é a Elisa, quem quer que seja, é exatamente tudo a mesma coisa, o mesmo carinho, a mesma atenção, o mesmo desejo de felicidade incondicional. E isso é amor. Mas só que, para falar, é muito fácil. É mole. Eu posso escrever sobre o amor aqui folhas e folhas. Achar que está maravilhoso e não chegar nem perto do que eles lá em cima realmente compreendem como amor. Manda aí, Ismael. Eita, é mais ou menos sobre isso aí, né, que a gente está conversando, né, nessa mensagem sobre segurança. Eu gostei muito da forma como ele colocou, que foi o aspecto da percepção, a percepção que a gente tem de mundo, né? Então, tem aqui essa parte do Paulo quando ele coloca assim, né? Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos somos um, né? Aí ele colocou aqui, em Jesus Cristo, né? E eu já penso, né, em Jesus Cristo, em Deus. E aqui é um processo de ampliação de percepção, em que ele colocou essa ampliação onde a gente começa a pensar nas múltiplas existências, né? Então, todos nós, nesse processo evolutivo, temos aí muitas vivências e muita jornada, então isso já amplia
essa percepção de realidade. E tem partes ali que ele falava, né, da nave Terra. Então, a gente se vê realmente como seres espirituais, e coloca o aspecto desse um. Então, me parece que toda essa noção de segurança foi um ponto até que o Steve colocou lá no começo, que a segurança vem quando cada vez mais conseguirmos vivenciar essa unidade, conseguirmos perceber todos os seres, não como o judeu, né, como ele colocou aqui, nem grego, nem escravo, nem livre, né, o feliz, o sofredor, todos são seres espirituais de pura luz, e estarmos em sintonia com esses seres, com todos esses, aí é o um, né? Então, é daí que vem a segurança, e nesse ponto que foi colocado aqui, né, estamos no caminho, né, e felizes também, felizes com o ponto que nós estamos, aquele ponto que a gente sabe que ainda tem muito a caminhar, mas também estamos aí nesse processo, né, curtindo cada passo de descoberta nessa ampliação. Rapidinho, que já está na hora. E o mais bizarro de tudo isso é que quanto mais a gente compreender isso e começar a exercer esse verdadeiro amor, mais a humanidade que ainda pensa nesse amor ainda um pouco distorcido, vai começar a nos taxar de indiferente, de desalmado, que não ama ninguém. Isso é que eu acho mais engraçado, porque quanto mais você compreende a realidade do amor, mais quem está à tua volta vai te acreditar um sentimento de desamor. Isso mesmo, Silvio, porque você, desculpa, vou rapidinho, mas realmente, assim, é impressionante isso, porque as pessoas acham que você é fria, porque você, às vezes eles taxam a gente de uma maneira, assim, não que eu tenha esse amor todo, não é isso não, gente, mas eu tô falando, vou contar bem rapidinho uma historinha. Minha filha pequena, dia de festa junina, uma apresentação, foi pedido para os pais, que só os pais de cada apresentação ficarem distantes, para poder fotografar todo mundo sentado no seu lugar. Nenhum pai observou isso. Todos foram para cima tirar foto dos filhos nas apresentações, aquela toda. Eu lá, a única, sentadinha, esperando a vez da minha filha, conforme tinha sido mandado. Quando terminou tudo, quando eu cheguei lá na minha filha, ela tinha uns 4 anos, levei uma bronca dela. Onde você estava? Que você era a única que não estava aqui, porque eu estava fazendo que era para todos poderem viver, porque todo mundo atrapalhou todo mundo. Porque se tivesse seguido a ordem, e em nome desse amor, os pais todos, na sua afã, acabaram com a festa, destruíram tudo, porque ninguém podia ver. Então eu fico assim, e a gente que fica lá sentadinho, respeitando tudo, você não está nem aí. É muito difícil às vezes, viu? É mesmo. Demais.